Será que a sua questão emocional interfere na tua saúde financeira? E hoje a gente vai estar conversando sobre isso com a Elaine. Oi? Olá, Elaine! Seja Olá, muito bem-vindo de novo ao nosso obrigada. Ada Muito Pod. obrigada. Estou muito feliz de estar aqui novamente. É sempre muito bom, né, falar de saúde financeira, saúde emocional, saúde de uma maneira geral. É importante. Interfere, né? Hoje o nosso Interfere. papo vai Vamos ser. descobrir. Vamos descobrir se interfere ou Vamos não, né? descobrir. Elaine, se apresenta pra gente. Meu nome é Elaine Passos, psicóloga clínica há 30 anos, pós-graduação em Direitos Humanos e Educação nas Relações Étnico-Raciais. E agora estou estudando a questão da terapia dos esquemas. E aí, Elaine, o emocional realmente interfere nas nossas finanças? Vamos aprender. Totalmente. Ótima pergunta. Muito, né? Porque muitas das compras, muitas das coisas que a gente faz utilizando o dinheiro, ou que precisam utilizar o dinheiro, muitas das vezes a gente compra por impulso, por emoção, por algumas questões relacionadas ao que a gente já passou. A gente não para pensar, né? Realmente eu preciso? Realmente eu posso? Né? Então, quando a gente vai e faz alguma coisa por impulso, geralmente a gente usa já questões que já estão na nossa cabeça e que já estão no nosso emocional. Então, por isso que a gente fala assim, né? Às vezes as compras ou a questão emocional, ela interfere na questão financeira. Tem gente que tem bastante sapato, não precisa, Sim, não sim, tá bem e sai para comprar sapato, né? Tem exato, gente que sai para comprar roupas em geral, se exato. endivida, Isso, acho que é né? isso. Fica Exatamente, triste porque não vai exatamente, usar roupa. O ato de exatamente. comprar talvez seja prazeroso. É mais ou menos isso? É isso, né? Porque, como você falou, muitas roupas, muitos sapatos. Aonde é que está o limite? Né? Aonde que o limite, claro, para cada pessoa, né? Não que haja um limite para ter Sim, roupa e isso é sapato, individual. né? Individual. Mas onde está o meu limite? Né? Aonde eu uso isso, até onde eu uso isso, como uma forma de me presentear, uma forma de tampar algumas arestas que são emocionais, Tá. né? Até onde que eu uso isso de uma forma para sanar alguma emoção, A né? pessoa estaria se enganando, porque esse não seria o caminho. Pode ser, Logo, não exatamente. consegue guardar dinheiro, fazer Isso, um planejamento para isso, algo futuro, isso, se ela exatamente. precisasse, porque o que vem ela gasta na impulsão, nas Isso, dores. isso, É porque eu mais ou menos por esse preciso, caminho, né? isso, Eu estancar preciso. essa dor. Tá. E aí eu uso o dinheiro, né, dependendo, né, de como a pessoa está entendendo isso, o dinheiro é um link para sanar a minha dor. E o dinheiro não é para isso, É. né? O dinheiro não foi feito para isso. Então a gente vai olhar como essa pessoa entendeu, aprendeu a usar o dinheiro, né? A gente fala muito, né, dessas questões financeiras hoje, como a gente até, né, já conversou algumas vezes, eu precisava aprender isso na escola. Verdade. Eu precisava saber direcionar o meu dinheiro, saber como gastar o meu dinheiro, saber investir já lá na minha primeira infância, É, isso não tem. né? A gente não tem essa cultura, né? Não, não Não tem essa tem em cultura, currículo, não tem no não tem currículo. muitas vezes em casa. Exatamente, né? São várias formas da gente aprender a utilizar o dinheiro de uma forma saudável, né? Então, uma delas, né? A sociedade, claro, a gente está numa sociedade capitalista, onde o dinheiro é a fonte de sobrevivência, né? Porque eu preciso comprar minha comida, né? Se eu não plantar, né? Hoje, em cidades grandes, a gente não tem como plantar muitas vezes, então eu preciso comprar, né? Eu preciso pagar a luz, pagar a conta de água, então eu preciso do dinheiro, A né? gente precisa Mas viver, precisa né? viver, né? Precisa ter algumas Ou sobreviver, sobreviver. né? Mas a gente está Isso é falando quando interessante. passa
né, dessa vida saudável, dessa Exatamente. sobrevivência que Exatamente, muitos coisas sobrevivem. básicas, Isso. né? Às vezes eu preciso dessas coisas básicas. E aí, tendo esse entendimento, né, do que eu preciso do básico, né, que é importante, a gente vai subindo na pirâmide, né? Então, eu gosto muito de trazer, né, para os meus pacientes aquela pirâmide de Maslow, Tá, né? a básica. Até onde é o básico, o que é o Necessidade. supérfluo, né? Quais são as necessidades. E às vezes, não tendo uma saúde financeira muito equilibrada, vamos dizer assim, eu quero pegar o topo da pirâmide E e não trazer para o construiu nem a básico. base, né? Exatamente. Né? Então, é Só tá olhar nos muito. sapatos, talvez Exatamente. vive de aluguel. Mais ou Exatamente. menos Né? isso, E não né? consegue pagar. Porque, ok, se eu vivo de aluguel, mas eu consigo pagar. Sim. Né? Agora, e quando eu não consigo? E quando extrapolo, né? O básico, né? E trago o topo da pirâmide para Para baixo. baixo. Aí eu estou falando do meu Inverte esses emocional. valores, né? Exatamente. Eu É verdade, preciso. você tocou no ponto legal. Ninguém precisa ter, né? Falando aqui no nosso bate-papo, casa própria, não é isso. Sim, É igual você falou, como que eu administro o como meu eu administro o dinheiro, né? dinheiro. Pagando o meu Exatamente. aluguel, tudo bem. Isso. E tendo as minhas necessidades supridas, não Isso. supérfluos acima de Acima, supérfluo, 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 né? isso. E deixar o básico, né? Falha. É, Falhar, né? Aí eu falo da minha questão emocional. Por quê? Por que que eu preciso do supérfluo? A quem que eu preciso mostrar, né? A será que é quem para mim isso e mesmo, por quê, né? né? Hoje está na moda Geralmente do outro isso, mostrar pro outro. isso. E aí eu acabo passando por cima de algumas coisas, né? E aí é que entra o meu emocional. Por que que eu preciso passar por cima? Não precisa, né? Né? É o É meu muito, é o valor, meu né? valor. E aí eu acabo tendo essa saúde afetada, essa saúde financeira Verdade. afetada, né? A gente fala muito da infância, né? Vamos voltar um pouco lá para a infância, primeira infância. Né, um exemplo, né? Não que tenha acontecido isso comigo, mas eu tenho eu nunca tive uma festa, né? Certo? Eu tenho uma falha, né? Um buraco onde Tá. eu nunca tive uma Uma festa. festa. E aí eu tenho uma filha. Então eu vou dar para esta minha filha tudo que eu não tive. É saudável, né? Então até que ponto eu estou tentando cobrir esse meu buraco emocional, dando uma festa para minha filha? Não que seja errado dar uma festa, né? Mas será que a filha Mas quer essa festa? pergunta número um, Né? né? Será que a filha quer? E pergunta número dois, que eu acho que a número dois é até a número um. É, eu consigo dar essa festa? A que custas que eu vou dar essa festa? Vou me endividar Eu para vou me endividar. satisfazer a mim, dando para A terceiros, minha criança né? interior, E dando para né? terceiros, que seria a minha filha. Exatamente, né? Então eu vou suprir a necessidade da minha criança interior, né? Que é o outro, né? Se eu estou É, olhando para isso, eu não estou é, olhando para mim, né? Não estou olhando agora, né? aham. Como é que eu tô? E eu vou fazer essa festa, né? Então eu vou me endividar para poder suprir um desejo da minha criança através do outro, né? Então essas pegadinhas, né, emocionais, a gente faz sem perceber e aí vai se endividando, né? Então, Vira uma bola de como neve. vira, vira. E não consegue atingir o objetivo que tinha, talvez planejado, Isso, né? exatamente. Ou nem tinha planejado, Se tá assim, porque nem planejou, e né, aí Elaine? vai, exatamente, e vai fazer alguma coisa que vai me causar um problema maior, né? E aí a minha saúde financeira vai indo, né? Vai degringolando, porque eu vou cobrindo uma coisa e descobrindo outra, É, né? Então eu não tenho esse entendimento. Então é sempre o emocional que vem à tona, né? Eu não paro para ter um olhar mais racional da situação, né? geralmente essas pessoas, elas caem em si ou não que precisa de ajuda, porque às vezes o outro vê nesse É, consumismo é, é. e fala,
Para, você É, já tem. Ela não quer. mas às vezes Né? não é tão visível assim, É, né? né? Eu não consigo perceber. Vira um Às vezes hábito essa pode, compra. pode virar, né? Então, por isso que a gente até fala em comportamentos às vezes compulsivos, né? Porque aí eu vou fazendo sem perceber. O outro pode estar de fora e estar vendo, mas eu não aceito, eu não entendo. Não é que eu não aceito, eu não Eu não entendo, entendo. né, que está O outro tá pegando acontecendo no meu isso. pé, Está pode ser pegando essa no meu leitura pé. que ela, né, que É, a pessoa faz, tá exatamente. pegando no meu Está pé, pegando é no meu meu pé. dinheiro, Eu faço o que eu eu que tô, quiser, né? nossa, Então, é percebe-se, muito né, Elaine, que tá fazendo o que você inconsciente. quer. Às vezes é muito inconsciente, É, né? Claro, a pessoa pode perceber isso, mas geralmente precisa de um processo terapêutico para entender aonde foi que teve essa ruptura, né? Nessa questão emocional saudável, né? Que pode ser N coisas, cada pessoa vai ter um desenvolvimento, né? De uma forma. Então não dá para falar, foi porque a minha família é isso, foi porque. Não. Pode ser uma coisa que ela nem imagina, que falhou e que naquele momento cristalizou, tirou uma foto, né? Então, assim, olha, eu passei por isso, então eu nunca mais vou passar. Ou meu filho, minha filha nunca vão passar por isso, né? Então, cristalizou em um momento. Então, é um processo psicoterápico que vai, às vezes, mostrar o que foi que aconteceu, que às vezes não é tão óbvio, nossa, né? pro outro tá óbvio, Para o né? outro tá óbvio, mas para quem está passando por aquilo não tá. E aquele acúmulo de coisas que comprou, Também tudo né? faz parte desse E processo. mesmo assim, você já pegou pacientes que mesmo assim falam, não, mas Sim, eu é acho comum. normal ter 559 pares de sapato. Sim, é comum. É muito comum. É muito comum, Eu acho né? normal ter 400 bolsas. Qual o Isso, qual o problema? problema? Né? É muito comum, né? Porque traz à tona algumas questões não elaboradas que ela passou, né? E que ela não conseguiu Eu elaborar. conheço pessoas que perderam carro, conheço pessoas que perderam casas, Sim, 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 né? Perderam emprego. sim, sim. Né? Então, a Eu conheço saúde pessoas assim, financeira, por que a gente fala em saúde financeira? Porque ela faz parte, né? da Porque eu nossa não saúde consigo, mental. eu não consigo ter uma saúde, né, plena se eu tenho o meu financeiro abalado, né? Eu não consigo ter uma vida, né, plena, uma vida de prosperidade, É, né? é. Se eu não tenho meu financeiro também próspero e É, saudável, é. minimamente saudável. E agora você está falando, eu estava lembrando, teve uma pessoa que falou, uma pessoa conhecida que falou que comprou um carro há muito tempo atrás, importado, Uhum, perdeu o carro, olha só. era zero importado para mostrar para o outro, depois se Sim, olha lá. endividou, ficou anos, pediu dinheiro emprestado, Sim, acontece né? muito, acontece Aí muito. volta para a estaca, entre aspas, Zero, zero, né? exatamente. Acontece muito, porque fala da saúde mental e financeira. Então, assim, e são coisas que precisam estar alinhadas para fluir. Eu não consigo ter uma saúde, né, plena se eu tenho o meu financeiro abalado e nem financeira, É, né? Porque eu estou usando este dinheiro de uma forma que não me é benéfica, né? para De uma suprir maneira algo. que não é boa para mim, que lá na frente vai me trazer problemas. E é uma busca que não para. E é uma busca Quando, incessante. quando se fala em Exatamente. consumo, em dinheiro, um trabalho Exatamente. bom, né? Às vezes as Exatamente. pessoas têm um trabalho Exatamente. bom, E não tem a saúde financeira, não é? né? Então, por isso que é E vive a vida muito toda assim, assim, sim, envelhece sim, assim, sim, nessa busca, sim, sim, né? sim, Errando. sim, sim, tendo escolhas que não são adequadas e saudáveis. E prejudica o outro, prejudica a família, Exatamente, né? Prejudica exatamente, isso, né? exatamente. A saúde financeira, Ada, ela é um leque, né? É um espectro, né? Tá. Ela vai em várias vertentes, né? Eu posso ter dinheiro, né? E fazer escolhas inadequadas. Olha que interessante, de repente no que eu me alimento, Verdade.
né? E isso vai impactar minha saúde financeira lá na É frente, verdade. né? É Porque verdade. eu tô me alimentando mal, eu vou provavelmente adquirir uma doença e lá na frente eu posso trazer consequências para minha saúde financeira, É verdade. né? É Então, verdade. ela ela vai para vários vieses, Você tem né? algum caso para falar sobre esse perigo? Você teve um cliente, uma cliente? Ah, eu acho que vários, assim, porque quando a gente fala da saúde financeira, É o que mexe, entre aspas, para todo mundo do para país, todo né? mundo, exatamente, que é o que a gente, né, estava Tava falando, né? falando. O quanto a nossa sociedade, ela pode, se a gente não tiver um entendimento, né, um direcionamento desde É, pequeno, e não ela vai tem, levar a gente para vários né? lugares que podem, né, Seja ser. um adulto desfreado, né? É, Né? exatamente, exatamente. E o que eu ia falar para você, você tem algum caso que você possa contar que a pessoa fazendo terapia com ajuda colocou o emocional em ordem, teve resultado, Sim, hoje não tem mais esse comportamento? sim, são vários, né? Como eu falei, vários casos, mas assim, não vou trazer um caso específico, mas um contexto geral, né? Quando as pessoas geralmente elas vão buscar a psicoterapia para questões emocionais, né? Então, eu não consigo lidar com isso, eu não consigo lidar com aquilo. E ao longo do processo, Aham, ela vai vendo que financeiramente ela refletir. refletiu, né? Refletiu no financeiro. Acontece também pessoas que vão buscar aí a terapia e não têm a saúde financeira e falam, olha, eu não vou conseguir pagar, Ah, né? E aí a gente vai vendo por que que ela não vai conseguir pagar, né? Porque a saúde financeira está, de uma certa forma, atropelando. atropelando. E no final do processo, ela já está conseguindo pagar, Ai, que legal. né? E às vezes até a mais, Olha, né? Porque olha como a ela gente fala precisa, né, de um exatamente, porque ela profissional. entendeu, né? Por que que a saúde financeira dela não estava boa. Ela entendeu que ela estava fazendo escolhas erradas. Então, muitas das vezes as pessoas falam assim: ah, eu não vou fazer terapia porque eu não tenho dinheiro. Uhum, Espera aí, será que é isso? Vamos entendi. entender, né? Vamos conversar um Onde a gente pode pouquinho. mexer aqui para que você Exatamente. faça Faça terapia e terapia seja próspero com o que você com o que tem, você tem. Exatamente. né? Porque não fala de cifras, não fala É de valor, verdade, né? A gente está falando de um outro valor que está intrínseco, né, nas é escolhas que verdade. ela Não faz. percebe, né? O emocional, Exatamente. Exatamente. né? Né? Então acontece muito. É igual pessoa, vamos supor, fica doente, aí fala, "Ah, comprou tal remédio não porque é É caro. caro. Você Exatamente. já viu? Exatamente. Né? Muito, Mas compra né? outras coisas totalmente Isso. desnecessárias. Isso. Que E para naquele momento é é, desnecessária para ela, é, né? é que Para naquele ela momento, pode ser importante. Então eu posso falar assim: nossa, eu preciso muito comprar essa bolsa. E eu acredito que eu preciso comprar essa bolsa. De repente eu até preciso comprar essa bolsa. mas aquela lá, Mas, né? Mas exatamente. aquela, E por uma outra, que eu preciso comprar aquela é, bolsa? O que aquela bolsa vai me trazer? é, Né? E será que vai trazer? é, Né? Então a gente sempre olha para isso, para o indivíduo e para a história do indivíduo, né? Qual é a minha relação com o dinheiro? Qual é a relação da minha família com o dinheiro? nossa, tem tudo a ver, né? Não é? Traz família, Né? Como sociedade, como a gente falou, mas é, também a família. o meio que vive, Como que minha família entendia os colegas, as né? As escolhas, amigas, né? relacionamento, Total, tudo total. envolve. Tá tudo É abarcado verdade. ali. E às vezes a pessoa vem bonitinha e distorce no caminho. Exatamente, Não tem? exatamente. Vem Muito. com uma família até legal e vai Isso. distorcendo durante, né? E olha que E ela não percebe que vai interessante. distorcendo. Se ela distorceu, será que para ela era tão legal? Né? Porque de repente a gente olha para a família e a família tá ok, tá perfeita. Mas será que ela entendia como perfeita? É. Ou Né? então, durante a caminhada, ela
teve algum problema emocional, não Exato. curou a causa, não sei se é Isso, cura que sim, fala. sim, pode E ser. aí foi para esse lado que talvez ela nem percebesse. Sim, sim, sim. Tem isso também, né? Tem, Eu falei, tem. nossa, fulano não era assim, como que ficou, né? Isso, e que Mas às muito vezes não era mesmo. Mas durante a exatamente. caminhada, né? Foi para um caminho É, que é. não Pode ser, não planejou. pode? Pode, Pode, pode né? acontecer, né? Porque a gente Porque não vai ser não, quadradinho, certinho não, até envelhecer. Não não. O vai. ser Dá umas humano, escorregadas, né? ele tem vários vieses, Não é? né? A gente tem várias coisas influenciam, tem várias influências. De repente, no meio do caminho, eu tive É. um relacionamento onde era totalmente diferente do que eu aprendi, Também. né? E Nossa, aí eu vou também. entrar, né, eu vou para esse lado, né? Aí, se nela não tiver maduro, embaralha tudo. Exatamente, Eu cresci assim, exatamente. namorei pessoa assado, minhas amigas Isso, são são assim cozido, e, e aí né? embaralha tudo, né? E é muito interessante porque assim, no processo, né, de psicoterapia, de entendimento, eu posso ter várias influências, eu posso ter vários vieses, mas eu me entendo, eu me conheço, É eu verdade. sei É quem eu se sou. conhecer. E Aí a aí eu cabeça não vai sabendo, embaralhar, né, Elaine? exatamente, eu sabendo quem eu sou, eu pode até embaralhar, né? Mas eu vou saber o que eu quero, né? Saber o que me faz Ou se feliz. errar duas vezes, fala, ó, Eu não vou errar não mais, vou errar mais, né? exatamente, Tem gente exatamente. que, vamos supor, eu errei duas vezes, fala, não, agora eu não vou errar a terceira. Isso, Ou as ao contrário, escolhas. errou uma, viu que a conta foi lá embaixo, fala, não, não vou errar Isso, mais, espera aí, que né? agora, ou eu posso até É, errar, mas eu vou saber rapidamente identificar. é verdade, porque se você erra e você vai consertar através de um erro, aí fica Isso, aquela bola de porque neve. geralmente acontece isso, né? É, Eu erro e aí eu vou cometendo sem parar para pensar e sem é. parar para me Eu olhar. pego o empréstimo para Eu pagar o vou, empréstimo do empréstimo e isso, do empréstimo. isso. E E aí, aí você tem cinco empréstimos, você não isso, sabe o que, que o paga o que quê, o que, que fazer? paga primeiro. Isso. E será que eu parei e entendi, Não, né? só o fato de pegar o empréstimo para pagar o empréstimo já não entendeu nada, né? Exatamente, A né? saúde zero. Zero, É exatamente, né? verdade, Então eu essas vou questões. entendendo como eu funciono, entendendo o que que eu quero, para assim fazer as minhas escolhas. Se eu fizer uma escolha X, Y, Z, eu vou fazer sabendo que é porque eu sou assim, então eu vou escolher. Eu não vou ter uma interferência. Ah, faz isso. Ai, amiga, faz isso, né? É Será que eu estou verdade. falando, eu estou dando uma alternativa para você em cima do que realmente é para você ou é em cima do que eu acho que é importante É, para você, é, né? Então, também é é. fundamental eu Porque os ter. amigos de verdade falam, não, amiga, para, É, porque você fez isso, isso, isso. Não, amiga, para. ou de repente ela fala de uma forma até legítima, quer te ajudar, mas é em cima do que ela vivenciou, em cima da visão de mundo dela, em cima do que ela entende como importante. Então, mais uma vez, é ela. É Não ela, adianta não. falar se é sim, falar que é Isso, não, que tá errado, que tá certo. Se isso, ela não passar pela essa maturidade que precisa ser mudado algo dentro isso dela. dela, Às exatamente. vezes as amigas todas dão conselhos legais, Bons, mas ela mas não não entende, né? entende. Ou de repente esse conselho legal da amiga é em cima da visão do mundo da amiga, né? Mais uma Então, vez, né? A pessoa tem é, que. eu posso, né, aceitar o conselho, entender, Mas né, peraí, porque você ouvir. falou assim, vamos supor, o em cima do conselho da amiga que tá dando da amiga que tá precisando de ajuda. Por exemplo, eu estou precisando de ajuda, né, em alguma questão da minha vida. Aí você me dá um conselho. Olha, faz isso. Mas será que esse conselho que você me deu é em cima do que realmente eu preciso Ou da ou minha é em visão. cima da sua visão, É, né? Então, quando eu entendo isso, quando eu estou com o meu emocional mais trabalhado, eu vou saber filtrar, né? Então, de repente, você olha para essa xícara e aí o que está escrito aqui que você está vendo não é o que está escrito aqui hum, que eu estou vendo. E aí você me dá o conselho em cima do que você está vendo daqui, mas eu não estou vendo.
Entendi. entendeu? Então, quando você está com a sua saúde mental equilibrada, você vai falar: ah, ok, ela está me dando um conselho em cima do que ela está vendo. Mas e para mim? Isso faz sentido, Certo. né? Agora, quando não tá, aí eu vou fazer em cima do que você está falando, só que não é para mim, né? E a saúde financeira, ela entra muito nesse viés, né? Óbvio que tem coisas que são universais para É, todo mundo, é. mas tem coisas que são muito específicas, né? Então, de repente, eu vou querer comprar um carro igual ao seu. Por quê? É o melhor modelo, é o que está bombando, é o que gasta menos gasolina, é o que. Mas será que eu consigo? Será que eu consigo pagar esse IPVA? Né? De repente, para você é legal, é um carro ótimo, show para sua realidade. Mas eu não, eu vou conseguir pagar, eu vou conseguir, não vou precisar financiar. Mas e o IPVA? E o seguro? Será que cabe dentro do meu orçamento? Agora eu tô lembrando, mas pode ter, vamos por amizades falando, exemplo. Ah, Elaine, não compra, porque você viu como é IPVA? E a pessoa se Não. ferir. E isso também Então, às acontece. vezes, a gente tem pessoas verdadeiras do nosso lado que conhecem a nossa realidade, a nossa Isso, vivência, vai falar para isso. nos ajudar e talvez a gente fale, ai, não aceita e Exato, se engana. exato. Por E que que não aí, se abre? Aceita, exato. Porque aí né? A fala tua de, amiga que é amiga tá vendo e tá mas aí vendo a tua fala, realidade, né? fala de Então se questões emocionais abra, né? dela, da própria pessoa, Se né? abra, aceita, é tua amiga, ela quer o melhor, amiga de verdade, É, quer o exatamente, melhor. exatamente. Graças a Deus eu tenho uma amiga de verdade. Assim, né? Eu tenho uma amiga de verdade. E será que também a pessoa está apta para receber, É, né? então, Também tem às essa. vezes não é o outro, não, sempre não é o outro, né? É porque É. às vezes o outro, às vezes é o É outro. é outro mesmo. É, outro mesmo. Mas é se olhar e receber os bons conselhos, É, os sims, os os nãos. nãos da E vida. realmente revisar o financeiro para fazer terapia, né, É, Elaine? é Eu muito faço comercial importante. porque é muito É muito importante se importante. conhecer. Vai É errar muito, menos, é né? muito importante, Vai errar exatamente. menos. Né? Vai se entender, Vai se vai saber entender. separar, né? O É. que é seu, o que é do outro, Se continuar né? errando, Vai saber, volta, volta, faz de novo. refaz. Fala, não, Exatamente. tava errando. Porque hoje eu consigo ver tal coisa. Hoje eu Exatamente. consigo ver tal coisa. Um exemplo, É. eu amo tênis. Eu não preciso de tênis. Uhum. Então, se eu falasse assim, ai, Elaine, eu vi um tênis e você me conhece, vai falar, ai, Ada. Você tem bastante. Aí eu consigo falar, é É mesmo, a verdade. adrenalina já acaba. Isso já Viu? baixa. É É, só o isso já vai. respirar, É, né? Respirar. é. Que às Aí eu vezes fico assim, é mesmo, eu é já mesmo. tenho, não Será? preciso. Quando eu precisar, eu vou Isso, voltar. Aí eu fico isso. assim, mas se aquele modelo acabar? Aí eu mesmo respondo, não tem Não, problema, vou para o outro modelo. E a adrenalina baixa. Então, assim, isso, estar aberta para o que isso. o outro de confiança Pode te ajudar. trazer, É isso. agregar. Isso é muito importante, Exatamente, né? exatamente. É o que você falou, é estar aberto, né? É Estar aberto para querer, né? conhecimentos, é É querer. querer. E eu Exatamente. vejo pessoas envelhecendo Sim, 40, 50, 60 com uma imaturidade sim, grande, sim, sim, fazendo sim. escolhazinhas de 20 Sempre erradas, né? E que caem num num buraco. É, buraco, né? E aí, exatamente. quando você tá para contar a história, ah, lá Exatamente. atrás, gente, não é só lá atrás, você Continua fazendo as escolhas, né? chegou até Disfuncionais. aqui, É, né? é, é. Mas é muito legal esse assunto, porque não temos no currículo. Sim, E pelo sim, menos a gente vai aprendendo na marra, na sim, vivência, sim. Que é né? como a gente estava falando, né? Se a gente aprende isso desde criança, a gente tem muitas escolhas que a gente vai ser mais assertivo na escolha, É verdade, né? erra Não vamos, menos. A exatamente, não gente erra vamos errar. menos. É. E o que eu Exatamente. ia falar para você, que eu estava lembrando aqui no nosso bate-papo, tem gente que não consegue receber o dinheiro, Sim, né? exatamente. Isso é uma. Né? Ah, eu não É, mereço. Ai, mas exatamente. eu. Eu não posso. É, Ah,
Isso é para ele, que não vão para mim. O pensar? que vão Eu já vi pensar? amigas que são autônomas e falou, se eu cobrar X valor de algo, ai, o que que o outro vai pensar? Eu falei, amiga, mas como que o Isso. outro vai É pensar? o seu valor, É o seu é o valor, seu você trabalho. estudou, você que, né? Ai, mas Exatamente. aí eu não vou conseguir. Não, como assim você não vai conseguir algo, Isso. Isso né? entra na autossabotagem. É, Eu já me a saboto. pessoa quer dinheiro, mas não quer, aí não, Exatamente. né? Exatamente. Eu já me saboto, É, eu já me saboto. né? Então eu não consigo acessar, né, O meu o meu lugar lugar. de Exatamente. É, merecimento, é, que eu é. me esforcei, não sei se essa palavra é legal, né? Sim, Eu me sim, é um esforço. esforcei, eu mereço Exatamente. sim, né? Exatamente. Eu busco isso há muito tempo. Tá Exatamente. chegando a minha hora. E tem Exatamente. gente que envelhece, morre e não E chegou a não hora. consegue. Não chegou a Exatamente, hora. Ou exatamente. chegou, deixa eu passar. E deixou passar. Isso fala muito da questão emocional mesmo, né? Essa coisa do merecimento, do entendimento do valor, né? Do meu valor enquanto É, profissional, do meu valor é, enquanto pessoa, né? Valorar é, no sentido de trazer atribuições. Eu é, tenho coisas agregadas, é. né? Então eu estudei, eu sei, eu entendo disso, Tem gente que né? você já viu pessoas assim, ah, é muito simples, eu gosto das coisas muito simples. Sim, Gente, é uma simplicidade sim, errônea, sim, sim. que não é simples. Sim, A pessoa é ferida, exatamente, exatamente. Entra a questão não é? emocional. E fala, É isso. eu gosto das coisas simples, Sim, eu sim, convivi com até pessoas assim, colegas de trabalho, sim, era tudo assim, ah, muito simples, muito simples. Aí você via que não era porque era muito simples. sim, Você via sim, que o profissional não sabia, sim, se sim. É, sabotava, era autossabotagem, inveja. Eu falei, sim. pelo amor de Deus, Entram vai se vários. tratar. A questão Entram, não é se é simples ou não. O sim, dinheiro para ela sim. parece que era uma coisa até ruim. Ruim. Isso também pode acontecer, né? Se eu aprendi que o dinheiro é ruim, que o dinheiro é É, que sujo, ele é sujo. né? Que eu não posso ter É, dinheiro, né? Eu acho interessante, muito interessante o conceito de humildade, quando a é, gente vai olhar, né? O que que é humildade, é. né? Eles Será que é o confundem, que né? realmente eu sei, né? O que eu aprendi ou o que que é, né? É legal esse conceito a Eles gente confundem. Vou falar aprofundar. uma palavra chula. Quem tem o menos privilegiado rotulam-se como um simples, né? Sim, 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 E a classe A não é sim, simples. Não, sim. não é isso. Não é Não isso, sabe realmente o valor da exatamente. palavra, né? É O tudo valor isso. não, o O significado da significado da palavra. palavra, né? Se eu E não é tenho, assim. não é assim, Eu já doei né? sopa Exato. para pessoas de rua e falou: não, essa sopa tá ralinha. Sim. Eu Então, falei, tá tá ralinha. Então, assim, já isso aconteceu, sim, 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 sabe? E a pessoa aceitar só ingredientes sim, é, muito bons. sim. Como que é, né? O que que eu estou colocando como valor, É, né? Então, já. acontece muito, né? Então, é sempre eu me olhar, né? O que que eu quero, aonde eu estou, por que que eu estou, né? O que que falta. Então, tudo isso entra no processo de psicoterapia, né? De você se analisar, né? Então, o dinheiro, ele é uma ferramenta, né? Como que eu manipulo, como que Essa eu uso ferramenta, essa né? Tô ferramenta, sabendo usar essa né? Estou ferramenta, né? sabendo usar? Aonde usar, a hora Exatamente. que usar, Exato. E isso tem a ver com o meu emocional, tudo a ver. totalmente, né? Se eu não tô Então, legal, eu acabo com a minha ferramenta, exatamente, né? Acabo com a minha ferramenta, exatamente, estrago a minha ferramenta, exatamente. né? Então E é depois eu não tenho muito, ferramenta para trabalhar. É exatamente, verdade. né? Então é como eu faço isso. Então é muito importante, né? Quem tá nos vendo, quem está assistindo e nos acompanhando, Isso, ter esse entendimento do quanto a gente usa essa ferramenta a nosso a favor favor, ou contra é, a gente. E tudo tem a ver com essas questões emocionais. emocionais. E se perceber Sim, que você tá não no caminho errado, dentro sim. da tua régua, não tá legal, né? Isso. Tá Como gastando você trabalha, demais né? ou segurando demais. Tem Isso. gente que é assim também, Sim, medo de perder de perder. algo. Como você trabalha suas angústias, É, suas frustrações,
A gente só tá falando em né? quem solta dinheiro e quem gasta, mas tem gente que guarda, Que guarda, 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 com medo, com medo, com exatamente, medo, né? exatamente, retém, Retém, né? medo que vai Então, faltar, que vai faltar e não né? usa para o básico, né? O que É, precisa, é né? verdade. O básico, claro, a gente fala de alimentação, de moradia, né? Mas de repente o básico ele é muito individual. O que é básico para mim Não é pro não é para o outro, outro. porque a vivência é A diferente, vivência é né? diferente, A né? casa é Então, diferente, exatamente, né? Porque às vezes a exatamente, família é grande, às vezes a exatamente, pessoa mora sozinha, mora exatamente. 2 pessoas, 3 pessoas, às vezes mora Isso, 6. O isso. básico é É diferente, diferente, né? né? As escolhas são diferentes. As escolhas precisam ser diferentes, Sim, né? sim. Então, às vezes eu me apego a algumas coisas de que era lá atrás e hoje já não é mais. Usa exemplo de amigas. Ah, mas na casa Na dela casa dela é assim, funciona. Aqui não tá assim, exatamente, né? exatamente. Mas E as feridas daqui não são não igual. são as de lá, né? Então, dentro de um processo psicoterápico, eu consigo entender qual é o meu lugar, É, né? é O que verdade. Olha eu, quantas coisas, né? né? E que trazem essas consequências do dinheiro, da falta ou É, do manejo errôneo do dinheiro, do dinheiro. né? Nossa, É Elaine, muito esse interessante. assunto não tem fim, é Não. muito bom. Eu já tô assim, marcando na É, agenda é, para eu ter uma é. agenda com você. Fica à É vontade, muito estou bom, é sempre à muito bom, porque disposição. você vai falando, eu vou puxando a Sim, infância, sim, adolescência, na fase adulta, o hoje. sim, sim, E sim. você vai falando, sabe? Eu vou puxando, Vai e é puxando verdade. os fios, né? É, dinheiro Exatamente. é emocional, né? Como eu aprendi a lidar, né? Como Desde lá, é. né? Desde de E quando a gente pequena. guardava a moeda no cofrinho e o pai e a mãe não Sim, deixava quebrar, né? sim, Né? E ficava exatamente. triste, não posso quebrar meu cofrinho, não posso abrir meu Exatamente, cofrinho, né? exatamente. Eu não posso abrir, É, e às né? vezes, Então, lembrei, quando é imposto, não, sim, né? Não tem sim, um diálogo, vamos supor, com a criança, mas por que que a gente não pode quebrar, né? exatamente. E quando, quando é imposto lá na frente, também dá Pode, ruim, pode trazer alguma pode trazer consequência, uma consequência, porque foi aí, imposto, exatamente. foi Obrigado. obrigado, É, a você tem criança, né, que, tem que, né? né? Esses tem ques da vida, né? Ai, agora tem até um meme, não, você não tem que nada, Olha lá. né? Não tem que Exatamente, nada, né? exatamente. Muitas pessoas Até também, Elaine, quebraram na pandemia que a gente estava conversando, né? sim, E sim. quando refizeram Isso, de uma outra forma, é, né? de um novo De um aprendizado, novo aprendizado, com com sabedoria, sabedoria. né? Acho que a pandemia foi um marco para muita Ah, gente, né? foi. Foi um Foi marco. triste. Foi Foi triste, triste. foi Teve gente que triste. ganhou Teve dinheiro, gente que ganhou mas a gente dinheiro. tá falando da parte É, da triste, parte que não, né? não foi, né? É, E que foi triste naquele momento, mas que mas se foi você olhar para aprendizado. trás, Ah, foi um é, aprendizado, eu aprendi né? muito. Exatamente, que senão continuaria, né? Da É, mesma forma. eu aprendi E muito. que é como a gente estava falando, às vezes a gente precisa parar, olhar, respirar. Peraí, que rota que eu vou tomar, Isso é né? importante. Aonde que eu consigo parar, Sim, analisar, me sim, responder? Quando vem uma pergunta, eu sim, vou me responder, né? É me responder? exatamente. Tá certo, né? Me Eu faço a responder. minha leitura, É isso, autoleitura, é né? Como que eu me essa, sinto, isso. né? Isso é muito E eu acho que importante. tudo, né, para todo mundo que está vendo a gente, é sempre muito importante É, a gente se olhar, é, a gente se conhecer em todos os sentidos, né? O que que me faz mal, né? O que eu estou fazendo que eu aprendi e que não não, é isso, é, né? Será que está sendo bom para mim? Será que eu tô? Claro que a gente não vai sair por aí, né? Ah, eu vou fazer só o que eu quero. Não é assim. não, sim. Mas é entender quais são as sensações que me geram É. o que eu faço. E mexer no Então, bolso dói. se dói, né? Por que que dói? O que está acontecendo comigo? Né? O que que eu aprendi? Ou aonde eu quero chegar? Né? Porque não é só parar aqui e para lá. Não, peraí. Qual que é a sensação que isso me causa? É, Eu acho que isso é importante. Tem gente que fala assim, ah, eu não vou conseguir fazer terapia, eu não tenho dinheiro, eu. Tá, tudo bem, né? Vamos entender, lá na frente você pode até fazer, mas hoje, qual que seria uma coisa
importante e terapêutica para mim é parar e olhar. Como que eu estou me sentindo agora, né? Qual que é a Enxergar. sensação que eu estou tendo agora? Só de fazer essa parada, que eu brinco, que eu falo que é a parada estratégica, É verdade. já vai me trazer uma nova, um novo olhar, Olhar. uma nova Porque às vezes possibilidade. a rotina não faz Não a deixa, gente se olhar. não deixa, não Você, deixa. você vai lá engatado, engata primeiro e Isso, vai. e vai, né? E E realmente segue. vai. Já É, percebeu que quando começa a segunda, você já está na sexta-feira? exatamente. Por que que a gente fala, né? Nossa, como o tempo passa rápido. Você não se olhou. Você não parou. Porque você não viu que chegou segunda, Exatamente. terça. O Não que que você fez na degustou, quarta? não E já é? percebeu que quem, vamos supor, tem um salário mensal, fala, ai, dia 20 já acabou. Isso. Por quê? Nossa, eu não vi, quando chegou dia 20 já acabou. Já, Isso. já, já escutou? Sim, Né? Para muito. quem tem a CLT, Isso, né? muito. Sei lá, para quem tem algo fixo. Né? Algo Exatamente. fixo. E quem não tem é correndo atrás todo dia. É outra Exatamente. rotina, corre atrás todo dia e Exatamente. não percebe também a Exatamente. segunda, a terça, a É. quarta. Não tem aqueles cinco Não minutinhos tem. E se acha que vai para olhar para o financeiro, vai atropelar o financeiro. atropelar, Totalmente errado. né? Hoje em dia, né, a gente está sendo bombardeado, né, com uma série de coisas, né, inclusive para comprar. Compra, 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 Muito compra. estímulo. Será É, que eu preciso? é, Será que eu não tenho tudo, né, que eu preciso nesse é, momento e não estou valorizando e não estou entendendo? Eu só estou olhando para o que eu não tenho, é, né, para o que eu preciso. é. Será que eu já não tenho? Né? E E isso muitas vezes a gente acha a resposta. é, A gente acha a na maioria resposta. das vezes, sim. Não é? A gente acha a resposta. Exato, E às vezes a gente se sabota. Então, exatamente. bato na tecla que precisa fazer terapia. Sim, é muito É importante. muito É importante se muito olhar, né? importante. É Para muito que tudo importante. se equilibre. Ou Sim, se não conseguir equilibrar, tentar ficar próximo do equilíbrio. isso. E viver leve, E viver leve. né? Acho que é essa, Né? né, esse equilíbrio, né, que eu penso que você diz, é nesse sentido o meu equilíbrio, né? O que para mim funciona, É isso. né? E não ter o olhar externo, É isso. né? O que serviu para o outro, de repente, não Não serve serve para para mim, mim. né? Então, esse equilíbrio é saber, quando eu me olho, eu sei qual que é o meu, É verdade. né? Elaine, tudo isso tem um fundo de comparação, não tem? Sim, totalmente. Quando a gente se compara com o outro, né? A gente vai atrás do ideal do outro, né? E esquece de olhar a nossa realidade. Saúde financeira tem muito a ver com relação a isso. O outro tem alguma coisa e eu Que eu não. também preciso, Tá. né? Será que eu preciso? Ah, essa Né? pergunta tá ótima. Uhum. Você vai ter que voltar. Será que eu preciso? Elaine, você deixou um gostinho de quero mais? Que Então bom. já tem aqui o nosso sofá para o próximo bate-papo. Com certeza, com certeza. Estarei aqui com muito prazer. Ai, que bom. Quer deixar seu Instagram, a Sim, informação, sim, rede social para te achar? tá certo. É arroba Psi Elaine Passos. Gente, não esqueçam de curtir, compartilhar e nos seguir. O Ada Pode vai ficando por aqui, mas eu espero você no próximo bate-papo e até lá.